Nós temos aqui dentro do EC2 um conceito muito importante também que a gente ficar atento, que são os tipos de instâncias, né? Então a gente tem alguns tipos de instâncias que a gente pode estar utilizando dentro da AWS. Por quê? Quando você vai criar uma máquina virtual lá, você normalmente vai definir uma quantidade de memória, de CPU para aquela instância. E em cima disso, a AWS criou ali alguns tipos de instâncias que você pode estar criando no seu ambiente. Então cada instância ali que tem uma capacidade de memória CPU vai ter um nome. Então, por exemplo, a gente tem aqui máquinas do tipo T. Essas máquinas aqui de uso geral normalmente são do tipo T, do tipo M, são propostas de usos gerais. Então essa máquina ali ela tem um equilíbrio de recurso entre memória, CPU e rede. Então as famílias que a gente tem na AWS são muito direcionadas em questão disso. Quanto mais computação, por exemplo, eu tenho otimização para computação. Eu quero uma máquina que tem uma maior capacidade de memória. Então você tem as máquinas otimizadas para a memória. Mas quando você tem um equilíbrio entre os recursos de CPU, de memória e de rede, essas máquinas são chamadas de uso geral. Como a gente pode ver aqui, propósito de uso geral possui um equilíbrio de computação, memória e rede. E aí, a mais famosa que nós temos hoje é o tipo T e o tipo M. Beleza? Então, por exemplo, eu quero uma máquina pequena, eu tenho T2, T3 Nano aqui, que ela tem 2 CPU e 500 MB ali de memória. Eu quero uma máquina um pouco maior para rodar em uma aplicação, preciso de 1 GB de memória RAM. Então, eu tenho uma máquina aqui, T3 Micro, que você tem disponível 1 GB de memória RAM. Eu vou subir uma aplicação aqui, e essa aplicação vai exigir muito CPU e muita memória também. Então, eu tenho aqui uma T3 X Large, com 32 GB de memória RAM e 8 CPU. Então, essas máquinas aqui são de uso geral, tem um equilíbrio aqui entre CPU e memória. Então, vamos supor, eu estou aqui, vamos pegar mais para um ambiente de infraestrutura, estou subindo aqui um Elasticsearch no ambiente. O Elasticsearch, para quem não conhece, é uma ferramenta de monitoramento, de log. E aí, o Elasticsearch, por padrão, ele utiliza muita memória. Eu preciso ali de 128 GB de memória. Repare que o máximo que eu tenho aqui desse tipo T é 32 GB de memória RAM. Mas vamos supor que eu quero uma máquina de 128 GB de memória RAM. Eu tenho aqui máquinas otimizadas para memória RAM. E aí aqui embaixo eu posso vir, eu tenho aqui, por exemplo, memória. Tenho máquina aqui de 128 GB, 256, 512 GB de memória, 1000 GB de memória. Então, assim, eu tenho máquinas com uma grande capacidade de memória RAM. Eu preciso de uma máquina onde minha aplicação exige muito CPU. Eu tenho aqui otimizado para computação, que eu tenho tipo C, por exemplo. Então são máquinas que vocês podem ver, normalmente tem muito CPU e um pouco menos de memória. Beleza? Então 36 núcleos aqui, 48, 96 núcleos, são máquinas ali que têm muita capacidade de processamento de disco. Melhor dizendo, de CPU. Eu preciso de uma máquina que tenha uma computação acelerada. Então, tenho aqui um outro tipo de instância. Então, é importante aqui, o conceito que vocês têm que pegar do tipo de instância é vocês conseguirem analisar. Quando você bater o olho numa máquina, é do tipo T, eu sei que é do uso geral. É do tipo C, eu sei que essa máquina é otimizada para CPU. É do tipo R, por exemplo. Então, essa máquina é otimizada para uso de memória. Então, o mais importante do dia a dia que você tem que saber, que vai ser cobrado normalmente, é como você definir o tamanho da máquina. Para isso que serve esse tipo de instância aqui, ok? Então, são propósitos gerais ali para você conseguir definir ali o tipo de utilização daquela máquina. Basicamente, definir CPU e memória.